Convido-vos desde já, se porventura não quiserem utilizar apenas os ouvidos, a poderem abrir a Bíblia, seja em formato de papel ou em formato digital, e amorosamente podermos partilhar com quem está ao nosso lado e garantir que quem deseja pode ter acesso ao texto. Eu, por força também do tempo que entendo usar, eu vou encurtar e, como tal, vou ler apenas alguns versos de Marcos 3. Mas nós já escutamos dois trechos neste livro, no capítulo 1 e no capítulo 6. Para todos podermos estar na mesma página no que diz respeito à série deste mês de julho, nós iniciamos a reflexão sobre o mundo das emoções e porque é um assunto tão intrincado, tão complexo, tão difícil de traduzir em palavras, nós fomos um bocadinho mais longe, o submundo das emoções. Todos somos visitados por emoções. E há emoções, vimos na primeira etapa, no primeiro domingo, à flor da pele. Salta-nos a tampa com facilidade e fica mesmo notório o que estamos a sentir. Creio que o compositor espanhol a que foi introduzido, Turina, provavelmente seria desta estirpe. Revejo-me tanto nele. E eu acho que alguns de nós também percebemos, eu tenho pouco de Turina. Eu sou bastante flutuante nas minhas emoções. Sou muito dispar no modo como reajo. E isto acontece no mês, na semana e até no próprio dia. Hoje, nós já sentimos à flor da pele um conjunto de emoções que fica difícil até dar-lhes nome. A semana passada, a segunda etapa, estivemos a refletir que o submundo das emoções é um labirinto. Às vezes não sabemos como sair de lá. Como é que eu dou a volta a isto? E agora o que é que eu faço com estas emoções que são como um turbilhão? Hoje, gostava de, na companhia de Jesus, que sabe muito bem que o mundo das emoções é uma roda viva, e é por isso que escolhi intencionalmente o Evangelho de Marcos, porque Marcos tinha bicho carpinteiro. Ele era muito ativo, muito mexido. É muito comum encontrar no relato de Marcos e depois. Parece que não para. E não é que eu e tu também temos alturas em que estamos particularmente agitados e os dias são uma roda viva. Como é que eu dou conta de tudo isto? Então, à medida que vão tendo contacto com a palavra, e o mais importante é o encontro com Jesus. Todos estamos à procura de Jesus, como já escutamos, e todos ansiamos ser tocados por Jesus. A vida é corrida, uma azáfama contínua, pelo que as emoções se sucedem em catadupa. Eu e tu não temos condições de dizer, corpinho, para aí, agora não há emoção para ninguém até ao final do dia. Não dá. Não temos esta capacidade e é bom que nós, na verdade, também possamos dar-nos conta, então, da vivacidade que é viver. Por vezes, as emoções chegam a amontoar-se e é aí que, na falta de orientação capaz, nós podemos perder o controle de nós mesmos. Onde é que eu estava com a cabeça? Como é que eu reagi assim? Nem me reconheço. Porque, de facto, sem orientação capaz, nós perdemos-nos dentro de nós. São muitos acontecimentos para encarar num simples dia. Quanto mais se nós fizermos contas aos meses, aos anos e às décadas de desafios enfrentados e não processados. Nós somos efetivamente um armazém ambulante de emoções e que é assustador quando nós não conseguimos detectá-las, dar-lhes nome e depois processá-las. Por isso precisamos tanto da companhia capaz, suficiente de Jesus. Então, são estas razões que vos apresento para começarmos a treinar já hoje
na companhia indispensável de Jesus, como proceder interiormente com a roda viva de emoções em que nos vemos envolvidos no carrossel do cotidiano. Porque não é? É um verdadeiro carrossel, altos e baixos, dia após dia. Quando lemos na palavra, quando escutamos hoje já, no contexto da celebração, só situo aqueles que porventura não tenham acompanhado até aqui, que escutamos efetivamente a palavra e nós no capítulo 1 foi-nos lembrado que então Jesus conhece muito bem este conceito de carrossel e de roda viva. Se não recupero apenas alguns versos do capítulo 1, ao cair da tarde, à hora do pôr do sol, ouçam, o dia já ia adiantado, já estava em hora para convidar, vamos pôr termo a isto, vamos para casa, vamos descansar um pouquinho. Este era o horário. Vejam só o que aconteceu. Trouxeram a Jesus todos os que sofriam e os possuídos de demónio. Lá se foi o serão. Lá se foi a noite descansada. Isto acontece-nos, não acontece? Eu não quero que me aconteça mais nada agora. Agora está na hora de desligar, parar tudo. E o que é verdade é que nós muitas vezes somos surpreendidos com pedidos de socorro e às vezes da nossa própria alma. No versículo 33, escutamos isto. Toda a população da cidade se juntou do lado de fora da porta a observar. Imaginem só. Mironas. Pessoas que eram curiosas, mas outras estavam profundamente carentes e desejavam então que lhes sucedesse o que é relatado no versículo 34. E curou muitos que sofriam de várias doenças e expulsou os demónios. Não desejas também que da tua vida sejam expulsos os demónios? Oh, Jonas, calma, calma. Mas não há, de facto, demónios que nos perturbam, que nos assustam. E é por isso que às vezes até nos assustamos quando é Jesus que vem ao nosso encontro, conforme lemos lá e escutamos no capítulo 6, pela voz do Gabriel. Lembram-se? Eles assustaram-se porque pensavam que era um fantasma, mas não era. Desta vez era Jesus. Jesus tem o condão de se diferenciar e por isso a sua presença é sossegante. Vejam no versículo 35 do capítulo 1 que nós escutamos há pouco, diz-nos, na manhã seguinte, levantou-se de madrugada, a noite deve ter sido muito extensa. Jesus levantou-se de madrugada, para quê? O texto diz, foi sozinho até um lugar deserto para orar. Mais tarde, Simão e os outros saíram à sua procura outra vez e disseram-lhe, toda a gente pergunta por ti, toda a gente anda à tua procura. Tudo isto para sintetizar uma verdade maior. Jesus viveu um cotidiano corrido e esgotante. Jesus conhece o meu e o teu dia a dia e sabe que é corrido e sabe que é esgotante. O que espero é que eu mesmo, que tu, que nós possamos fazer como Ele. Guardar momento para isolamento, para solitude, para conversa com o Pai, para recobrar forças. E nós descuramos o descanso da alma. Nós descuramos tempos como este que são de sossego. Não vos aconteceu, eu não sei, mas houve alturas em que pedia, Turina, baixa só o ritmo também, porque eu preciso em alturas de baixar. E aconteceu, há alturas em que nós procuramos mesmo, então, pausas, momentos sossegados, e esses podem encontrar-se junto do Pai. Por isso, no submundo das emoções, na roda viva que é o nosso dia-a-dia, lembremos, Jesus conhece também o meu cotidiano e Ele acompanha-me. Ele sabe que está a ser difícil, Ele sabe que está a ser esgotante, enquanto estudante, enquanto doméstica, enquanto paciente oncológico, Ele conhece rigorosamente tudo acerca do meu dia-a-dia e como estou cansado dos transportes. Às vezes pode não acontecer como no Japão, mas às vezes também eu me fecho dentro de mim e há anos que não me dou a conhecer. Este é assunto sério e isto acontece na cidade onde habitamos. Isto acontece no nosso prédio, acontece na nossa casa, acontece na nossa própria vida. Por isso, no submundo das emoções, lembra só, Jesus
sabe muito bem o que é ter um dia esmagador, um dia de muitas solicitações, um dia em que parece que não há tempo para nós. Então que eu e tu possamos encontrar pausas, momentos como este, em comunidade, mas momentos também em solitude, só nós e o Pai. É tão interessante que no capítulo 3, e agora sim eu remeto-vos para lá, gostava só de enunciar dois ou três versos, o 1, o 2 e o 5. Isto porque quero mesmo sintetizar e trazer-vos só as ideias maiores. Eventualmente, encorajo, toma as tuas notas, não aquilo que estou a pronunciar, mas eu queria deliciar-me, por exemplo, enquanto ouvi a peça do Turina, eu queria estar a tomar notas de todas as emoções, eu senti muita coisa. Senti-me apressado, senti-me comovido, senti-me elevado, senti-me assustado, senti-me amedrontado. Olha, eu estava a tomar notas. Vou ter de fazê-lo mais tarde porque eu queria estar a desfrutar. Pode acontecer o mesmo contigo. Está tudo ok. Se quiseres tomar notas, as tuas, toma agora. Mas parece-me que é importante lembrar que Jesus sentiu-se triste e indignado. Jesus sabe o que é isso. Sério? Sabe? Claro que sim, Jesus foi testado, tentado em todos os domínios, mas nem sempre nós paramos para nos demorar e respeitar que há alturas em que tu enquanto mulher, tu enquanto homem, tu jovem, adolescente, pessoa mais madura, parece que nós temos dificuldade em entender e em assumir eu estou triste. E eu não preciso de estar a explicar isso, mas é possível ser verdadeiro porque Jesus foi inteiramente verdadeiro. Ele viveu cada instante. E quando se sentiu triste e indignado, isso era notório. Vejam só o que nos diz o versículo 1 do capítulo 3 de Marcos. Jesus foi de novo à sinagoga. Vejam como Marcos, ele refere, é sem parar, de novo, ele foi novamente. E aí reparou num homem que tinha uma mão aleijada. Olhem só o olhar de Jesus. Jesus tem um olhar compassivo. Jesus repara nos pormenores. Jesus repara no que ninguém mais deu conta, ou pelo menos não valorizou. Diz-nos o versículo 2, vigiavam atentamente Jesus para ver se ele curaria o homem no dia de sábado para terem de que o acusar. E o meio religioso é assim. E já iremos lá. O meio religioso, e há um religioso que me habita. Quer queiras, quer não, por mais difícil que te seja, tens também em ti um fariseu, tens tiques, então, de controle acerca do outro, porque isso, então, faz parte de uma natureza caída. E é impressionante que, no versículo 5, o texto diz assim, olhando indignado em volta, e profundamente triste por causa dos seus corações endurecidos. Jesus disse ao homem, estende o braço. Ele assim fez imediatamente. A sua mão ficou completamente normal. Abençoado Jesus, que se entristece, que se indigna por mim, por ti. No submundo das emoções, eu espero que nós nos sintamos suficientemente comovidos com os anónimos, com aqueles que têm a mão mirrada, com aqueles que têm o braço encurtado, com aqueles que não têm voz, com aqueles que são enxutados, com aqueles que são designados de invisíveis, os inconvenientes. Que nós possamos, de algum modo, perceber que no submundo das emoções e na roda viva, nós necessitamos de um coração como o de Jesus, que se entristece e que se indigna. Por isso, dá nome às tuas emoções, dá nome ao que te perturba e que possas, de alguma forma, então, diante daqueles que se sentem diminuídos, aproximar-te e seres a voz de Jesus, seres a companhia de Jesus, seres a presença que Jesus foi também para aquele homem. Só para que percebamos, eu escolhi apenas um capítulo, o 3. Imaginem se tenho escolhido o livro todo. Isto seria um corrupio. Mas só para percebermos que, num curto espaço de tempo, tanta coisa aconteceu. Tanta.
Esta foi uma, Jesus triste e indignado. Se repararem um pouquinho mais adiante, no versículo 9, o texto diz-nos que Jesus disse aos discípulos que tivessem um bote pronto para recolher-se da multidão, caso então a multidão o apertasse. É o que nos é dito lá. Jesus estabeleceu limites. Jesus tinha a noção também de cansaço. Jesus também soube garantir o suficiente para se proteger, para de algum modo poder ter uma equidistância que lhe garantisse recobrar forças. Acontece disso? Ou chegas até ao limite dos limites e rebentas, e estouras? Psíquica, anímica, psicologicamente. O que nós aprendemos ao olhar para Jesus é que sim, ele entristece-se, indigna-se, mas também estabelece limites. Ele fala em diferentes momentos e encoraja-te a descobrires isso neste capítulo 3 de Marcos. Um pouquinho mais adiante, leio contigo o versículo 13 e o versículo 14. O texto diz assim: Jesus subiu a uma montanha, reuniu aqueles que entendeu e estes foram juntar-se a ele. Nomeou então 12, a quem designou apóstolos para o acompanharem, enviá-los a pregar. E nós pensamos assim, pronto, um tempo de retiro. Olha que fixe. Tiveram um tempo para conviver, para comunhão, para recuperar forças. Bom, mas é ou não verdade que na tua vida escolher, decidir, também desgasta, também nos consome energia? E é impressionante porque o texto diz-nos o nome daqueles que Jesus escolheu. E também nos diz o nome de Judas. O que quer dizer que Jesus teve de tomar decisões e lidar com as escolhas caídas de terceiros. Eu e tu já desiludimos pessoas que confiaram em nós, certo? Eu e tu. Na parte que me toca é cheque. Sim, eu já desiludi pessoas de perto. Pessoas de longe e pessoas de perto. Claro que a minha tendência será dizer que é muito mais fácil lembrar a lista dos nomes daqueles que me desiludiram. Pergunto se hoje tu consegues olhar para Jesus e inspirar-te nele, dando conta que todos temos de tomar decisões e lidar com as escolhas dos outros. A única coisa que eu posso controlar é aquilo que eu vou fazer com as escolhas caídas de outros. Exatamente o mesmo que Jesus fez. É a minha e a tua inspiração. E é por isso que nesta roda viva, sim, é verdade, nós vamos falhar algumas vezes. Bom, há aquele tipo de falhas que elas são socialmente aceites, não é? Nós poderíamos elencar um sem número delas, mas há outras que na verdade nos atingem e que ferem profundamente e criam crateras, não é frestas, criam crateras na alma do outro. Então, nessa medida que nós possamos fazer como Jesus, recolher-nos em momentos-chave, que foi o que Jesus fez antes de ter de decidir quais seriam aqueles que iriam efetivamente ter a responsabilidade de partilhar, de espalhar a palavra. Mas é verdade que nós podemos perceber também uma coisa, é que há escolhas acertadas que nós fazemos que podem ser subaproveitadas por quem está à nossa volta. E isso acontece também comigo. Há escolhas que outros fizeram em meu favor e que eu subaproveitei. E é importante dar conta disso. E que tu te possas apaziguar com aqueles que eventualmente traíram, aqueles que defraudaram as expectativas. E que mais do que te sentires lesado, que tu te entristeças somente pela escolha que foi feita e que penalizou sobretudo quem a fez. No caso, Judas. Isso não beliscou minimamente a identidade de quem era Jesus. Olhamos ainda neste capítulo 3 e espreito convosco para o versículo 21 e eu creio que todos aqui, mais ou menos, nos vamos rever no jeito de Jesus conhecer profundamente as pressões a que somos expostos. Vejam, versículo 21. Quando os seus familiares souberam o que estava a acontecer, tentaram levá-lo dali e diziam: está fora de si,
não está bom da cabeça, não está no seu pleno juízo. Passou-se dos carretos. Literalmente, a linguagem utilizada no contexto familiar terá sido semelhante a esta. Está a envergonhar a família, isto não está a ficar bem. Jesus, percebemos que está a perder o controle da situação. E convido-vos mesmo a poderem beber do ambiente em que isto acontece. Porquê? Para dizer que Jesus conhece de perto as pressões familiares a que eu e tu estamos sujeitos. Sim, mas de facto eu já sou uma mulher e um homem emancipado e portanto não há nenhum tipo de pressão que os meus pais exerçam sobre mim. Eu não sei como é que é convosco, eu olho para a minha história e naturalmente acabo por ser fortemente influenciado por quem me precedeu, assim como eu sou um agente influenciador, para bem e para mal, daqueles que chamo de família, filhos e netos. Jesus conhece muito bem a pressão familiar a que tu és sujeito. Conversa com ele sobre isso. Aliás, Jesus conhece muito bem a pressão religiosa. Lembram-se de que havia penetras, havia investigadores dentro da sinagoga para ver o que é que ele ia fazer com aquele homem que tinha uma mão mirrada. E repito, nós já estamos esclarecidos quanto à motivação, mas realmente não era para dizer, vamos lá ver se ele vai curar. Uau, Jesus está aqui, ele vai tocar, esta é uma oportunidade incrível. Não. Era simplesmente para ver se estava dentro do regulamento, dentro da doutrina, dentro do conceito que eles concebiam como puro, inatacável. E isto é o que acontece no meio religioso, se porventura não tem a batida do coração de Jesus. Por isso, que eu e tu possamos hoje, no submundo das nossas emoções, nesta roda viva de tudo aquilo que nos tem acontecido, podermos também atrever-nos a visitar a pressão a que estamos a ser sujeitos. E às vezes, não é só dos progenitores, pode ser dos descendentes. Pode ser de um amigo, pode ser de um mentor, pode ser de um patrão, pode ser de um colega. Pode ser de uma figura pública e que nós colocamos nos píncaros e que substitui a Jesus, que não tem o olhar terno, comovente de Jesus, capaz, suficiente. Gostava de, convosco, caminhando rápido, lembrar o que nos é dito logo no verso seguinte, para percebermos que Jesus também foi alvo de críticas injustas. Já foste criticado injustamente? Oh, Jonatas, se eu abro o livro, não paro mais. E eu junto-me a ti. Claro que há críticas que são muito violentas. Ouçam só esta, versículo 22, Marcos 3. Porém, os especialistas na lei, olhem só, eram os entendidos na lei, que tinham chegado de Jerusalém, diziam, ele está, mas é dominado por Belzebu, por isso expulsa os demónios pelo líder dos demónios. Isto não é um tabefe, não é um estalo, isto é a desacreditação, isto é o enxovalho, isto é um bullying que acontece a diferentes níveis e que, atenção, por favor, lembra-me, recorda-me, belisca-me, porque eu posso ser esse agente de forma descuidada se mais uma vez não tiver como inspiração Jesus. Mas porque ele é a minha inspiração, eu quero olhar para ele e ver como é que ele lidou com isto. Jesus sabia de quem era. Jesus sabia para o que vinha. Jesus não se distraiu com críticas injustas. Então, de alguma maneira, que nós possamos ter presente que há críticas que são tão injustas que só mesmo o diabo se lembraria delas. Só mesmo o diabo se lembraria de este tipo de armadilha. Então, que nós possamos realmente, diante desse pérfido reino que precisa de ser perfurado pelo amor de Jesus, que nós possamos permitir que Jesus nos visite. Jesus, tu conheceste todo o tipo de crítica
e que no teu caráter eras inatacável. Ensina-me a lidar com comentários depreciativos. Ensina-me a enfrentar ambientes que são realmente muito exigentes, perturbadores, que me tiram do sério. Ajuda-me a dar conta das emoções e daquilo então que me assalta. Que nós possamos recordar então que Jesus, Ele, acompanhado pelo Espírito Santo, perseverou e deixou-se mover sempre, mas sempre, pelo ritmo baixo do amor. E é aqui que eu gostaria de terminar, lembrando a última leitura que foi feita durante a celebração. Foi em Mateus 6, 45 a 56. Salto para lá, diretamente. Porque Jesus, Ele necessitava mesmo de garantir tempo de pausa, de ter tempo de oração, ter tempo de comunhão com o Pai, tempo para se retirar. Mas é tão interessante, Jesus poderia ter, num ápice, ter-se colocado dentro do barco. Nada impedia. Jesus fez tudo num ritmo particularmente baixo, sobrenatural, certo, mas baixo, sem pressa. É assim que Jesus me convida a mim e a ti a proceder no submundo das emoções. A que nós possamos efetivamente perceber que há muita ondulação, há escuridão às vezes particularmente espessa, há sustos que apanhamos e ainda assim o que é importante é dar conta que é Jesus que nos acompanha, que tem o condão de acalmar rigorosamente tudo e que deseja, para lá de nós, tocar aqueles que estão à nossa volta. Isto não é incrível? Hoje nós fomos tocados, do ponto de vista musical, cordas do nosso coração foram dedilhadas. Mas lembram-se do que cantámos exatamente antes de iniciarmos este tempo de reflexão? Não há como tu. Só tu tens o condão de tocar as profundezas do meu ser. Por isso, guardamos um tempo agora de quietude individual, silenciosa, para, de algum modo, podermos responder uma pergunta que sempre ecoa após as partilhas na Meeting Point. Senhor, o que é que tu queres de mim? O que é que eu senti hoje aqui, enquanto escutei a palavra, enquanto escutei instrumental, enquanto cantei em comunidade? Que aspectos é que tu desejas trabalhar na minha vida? Porventura, é ou não necessário para mim dar-me conta de que tu conheces o meu dia-a-dia, que é corrido e que é esgotante? Consigo dizer para mim mesmo que estou triste ou indignado ou há outra emoção que me está a dominar? Tenho ou não dificuldade que Jesus não tem e por isso preciso de aprender com Ele a estabelecer limites? Que limite? Algum tipo de tomada de decisão por parte de outros que me ofende e eu ainda não consegui dizer para mim e por isso ainda não consegui resolver com o outro? Há necessidade de reconciliação, de perdão? Há alguém que me esteja a pressionar ao que eu não quero e eu estou a sentir-me esmagado no plano familiar ou no plano religioso. O que é que Jesus tem a dizer sobre isso? E por último, como é que eu e tu, como é que eu estou a lidar com críticas injustas? E se porventura eu preciso de pedir a Jesus, Jesus, ensina-me o teu ritmo, que é o ritmo baixo do amor. Então os próximos momentos são nossos, individual e silenciosamente.